Bom dia, meu amigo, eu sou Marcelo Queiroz. Hoje quero conversar aqui com você sobre perca de enxame. É muito comum quem trabalha com abelha africanizada perdermos enxames por enxameação, principalmente a enxameação migratória. A reprodutiva também acontece, mas mais no período de inverno. A migratória é a mais comum. Aqui, ó, estou no apiário porque também vou aproveitar para fazer uma transferência, mudar uma caixa dessa para outra. E vou estar aqui aproveitando para falar com você esses pontos que eu considero muito importante estar comentando com vocês. E aqui, ó, mostrando para vocês aqui uma das melhores formas que eu escolho para montar o meu apiário. Nesse caso aqui, eu sempre tento montar a chegada para eu ficar de costa para os alvados. Assim eu consigo circular, gravar alguma coisa sem precisar vestir a roupa, mesmo os enxames estando fortes. Então agora vou abrir uma colmeia e vou aproveitar, fazer uma revisão, fazer a transferência, porque essa caixa que eu vou estar transferindo é uma caixa que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas e eu não gosto de deixar brecha para favorecer o ataque de inimigos naturais, ou mesmo quando eu preciso transportar, tá tudo ok com a caixa. Então vamos lá ver essas estratégias para não perder enxames na entre safra. Então, vamos lá. Gente, não tem jeito, todo apicultor perde enxame na entre safra. E é importante ter consciência dos motivos, das causas. Uma coisa bem interessante de perca de enxame na entre safra, que eu observo bastante nas africanizadas, é manejo em excesso. E apesar de esse não ser um ponto que eu coloquei nessa lista aqui, fica atento em relação a isso. Período mais crítico, você tem que evitar ao máximo fazer manejo em excesso nas suas abelhas, principalmente aqueles manejos que pode favorecer pilhagem, que é o mais comum nesse período, ou até mesmo deixar os seus enxames enfraquecer tanto. Boa parte dessas estratégias vamos estar aqui conversar com você. Ao todo são 11 estratégias que você pode estar adotando que vão ser muito úteis para você não estar perdendo enxames. E aqui a colmeia que vou estar revisando enquanto falamos um pouco sobre esse assunto. É uma colmeia que estava fraca, porque eu não estava dando assistência a ela. E aqui dessa abelha eu já iniciei um processo muito importante, que foi iniciar a troca de cera velha. Como vocês podem observar aqui, ó, toda a cera velha que tinha aqui nesse espaço, os quadros mais feios que elas não estavam utilizando, eu já descartei. Não é bem descartar, né? Acabei utilizando, derretendo. E aqui uma cera, ó, que elas estão iniciando a puxar. Isso é muito bom, né? Deixar aqui do lado. E logo fazer a troca da cera é a primeira dica que eu posso dar para você. Eu sei que é um assunto um pouco batido esse sobre troca de cera, mas essa semana eu iniciei uma pesquisa no canal perguntando aos inscritos qual o período que eles utilizam para trocar a cera. E a maioria respondeu que foi ou no início da safra ou durante a safra. E um dado bem interessante, né? Uma porcentagem muito alta não faz a troca da cera. Eu considero um manejo muito importante, mas obviamente essa questão da época e de como você vai fazer essa troca de cera, eu acredito que ainda tem muito a ser pesquisado, a ser aprendido, principalmente por mim, porque um período que eu considero assim muito propício, principalmente pelo fato delas não estar utilizando todo o espaço para fazer a troca da cera, é no final do período de escassez e início da quadra chuvosa, porque elas não estão utilizando todo o espaço. No entanto, eu tenho observado que quando você faz muito manejo nesse período, você tem muita perda de enxame. Então talvez não seja uma boa ideia para aqueles apicultores que têm mais dificuldade de recuperar os enxames, tá fazendo manejo, principalmente para troca da cera nessa época. E aí, né, se justifica o fato de muitos fazerem no início ou durante a safra.
No entanto, para fazer a troca durante a safra, eu considero essencial você trabalhar com ninho sobre ninho. Isso facilita bastante e aos poucos eu estou transferindo todas as minhas colmeias, as minhas caixas para esse sistema. Aqui, ó, são os 4 quadros que elas estão utilizando mais. É um enxamezinho que tá pequeno ainda, tenho que continuar acompanhando, desenvolvendo ele, para que eu possa ter um bom resultado com ele. E aí, né, nesse contexto, outra coisa que é muito importante você fazer para evitar percas de enxames é você fazer a troca de rainhas velhas e fracas. Olha só, gente, que magnífico a quantidade de ovo nesse quadro e de pólen, né, misturado. Isso mostra que a rainha está aumentando consideravelmente a postura. E essa revisão aqui é essencial para estar fazendo esse diagnóstico. Também, ó, com bastante ovo esse quadro. Vou trabalhar aqui abrindo. Então a troca de cera e a troca de rainhas velhas e fracas é essencial para que você não perca enxame. Uma rainha fraca é uma rainha que não tem uma postura boa, logo o enxame fica fraco mais rapidamente e você acaba perdendo ele com maior facilidade. Vê aqui se encontramos a abelha rainha. Ela está em um desses 2 quadros. Olha só, gente, bastante néctar estocado nas cabeças. Outra coisa que é muito importante, no caso, o terceiro ponto que eu quero aqui abordar com você, no caso são 11 pontos, é você fazer seleção. A seleção de enxames mais produtivos, mais fortes, é extremamente importante. Aqui, ó, a rainha está bem aqui, ó, debaixo da minha mão, se escondendo. E sempre que você faz isso, pode ter certeza que o ganho na produção, na produtividade, é considerável. Em alguns casos, você tem que abrir espaço no apiário e é aí que entra a união. Principalmente se você deixar para fazer agora, no início da safra, obter enxames fortes rapidamente. Então eu espero que vocês tenham visto. Olha só a abelha rainha aí, ó, andando bem devagarzinho. Estão conseguindo ver? Tá bem aqui, ó. E aí, já viram? Outra coisa que é importante, olha só, verificando os alvéolos para fazer postura. Outra coisa que é muito importante você fazer na entre safra para não perder mais enxames é fazer o controle de doença, bem como o 5º ponto, que é fazer o controle de inimigos naturais. Aqui acabei de ver um cururu que insiste em ficar nesse apiário, só que eu limpei bem limpo agora, talvez ele não consiga alcançar as colmeias. Mas aqui o que eu tenho mais problema é com formiga, traça e o ácaro. No caso do ácaro aqui, olha só a abelha rainha desfilando. Eu utilizei o ácido oxálico, vou colocar aqui ela de volta, né? E no caso aqui, as proporções que foram utilizadas para fazer o xarope de ácido oxálico e que foi borrifado sobre essas colmeias foi 3,5 litros de água para 1 de xarope para 300 gramas do ácido oxálico e borrifar sobre os quadros, não sobre as crias, no máximo sobre as abelhas. Voltar aqui a organizar o enxame. 3 vezes seguida, no caso, foi o suficiente. E aqui vamos para o 6º ponto. Para você não mais perder a abelha na entre safra, é importante você fazer sempre a adequação de espaço. Quando está iniciando a escassez, que ainda tem uma cata, eu estou fazendo um grande esforço para sempre que possível deixar pelo menos uma melgueira com alimento para elas. Aquela cata ali que elas ainda conseguem nas últimas floradas. E obviamente você, nesse caso, né, você reduz já drasticamente o espaço. No entanto, durante o período de entre safra, de escassez, é interessante você continuar observando a necessidade de você estar reduzindo espaço. A próxima redução grande de espaço que eu faço, inclusive eu estou até mudando um pouco esse tipo de manejo, para estar fazendo toda essa troca de cera, principalmente durante a safra, nesse caso, né, no finalzinho ali, no início do manejo pré-safra, é tirar todas as melgueiras que estão secas e quadros que não estão sendo utilizados. Mais uma redução de espaço, porque a partir de então, se tiver tudo normal, se estiver tendo florada, você vai aumentar espaço e não reduzir mais. E o 7º e 8º ponto, que é muito importante para você não perder mais abelhas na entre safra, é você fazer alimentação energética e proteica, claro, quando necessário.
Enxames que você deixa uma melgueira ali para elas passar o verão, elas passam o período de escassez muito bem. Vou colocar aqui mais 2 lâminas de cera, né? Apesar de ainda ter ainda cera aqui que elas não estão utilizando, eu acredito que agora o enxame vai dar uma acelerada bem grande, bem considerável. E essa cera aqui é importante. Então tem esses 2 pontos, né? Essa questão de alimentar é até um pouco polêmico, mas não tem jeito. Quem cria abelha sabe que alguns enxames, se você não ajudar, ele vai embora mesmo. E dependendo do período, principalmente aqui no Nordeste, se você não tiver essa atenção de manter os enxames fortes, pior ainda, porque a safra aqui é muito curta, as floradas são curtas, raramente você pega um inverno de floradas longas. Esse ano foi um ano assim espetacular, totalmente diferente dos demais, porque durante o verão choveu bastante, teve muitas floradas. E ainda assim, alguns enxames como esse aqui, ó, necessitou de alguma ajuda. Outra coisa que é muito importante na entre-safra, que você tem que estar atento, principalmente nas revisões, que é também de uma certa forma excesso de manejo, é você evitar pilhagem. Sempre que você abre uma colmeia como essa aqui, se tiver faltando alimento na natureza, se tiver no período de escassez, mesmo assim braba, você tem que fazer esse controle, porque as abelhas acabam abandonando, principalmente se for um ataque contínuo, ela vai embora, deixa cria, deixa alimento, deixa tudo. E aí, né, você, apicultor, tem que estar atento em relação a esse aspecto também, que é da pilhagem. Eu costumo, nesses períodos, fazer revisões ao final do dia. Nunca introduzir alimentos com bastante mel na composição dentro da colmeia. E reduzir bastante alvado e também reformar as caixas de modo que não fique espaços entre a tampa e o ninho, ou mesmo entre o fundo e o ninho, ou mesmo no fundo. É muito comum essas caixas, quando você passa 2, 3 anos com elas, se for uma caixa nova, ela abre entre cada madeira do fundo, abre um espaço, até mesmo na tampa, se você não utilizar, no caso, o alumínio. E aí, meu amigo, pode ter certeza, vai dar pilhagem. Outra coisa que é muito importante é você manter a temperatura. Observe que eu utilizo aqui uma telha, mas aos poucos a minha intenção aqui é fazer sombreamento com vegetação para me manter o controle da temperatura. Esse é um ponto muito importante. Já no caso, o 11º ponto que eu queria abordar aqui com você, basicamente essa questão de revisões. Pelo menos uma a cada 30 dias e não no excesso, na entre-safra. Quando iniciar o período de chuva e tiver entrando alimento, néctar de florada, você pode aumentar a intensidade das revisões a cada 15 dias, mas na entre-safra é interessante você não fazer manejo em excesso. Inclusive eu costumo passar apenas observando se não teve abandono, se está entrando pólen, porque mesmo não tendo florada, você observa ali alguma atividade no alvado. E se está entrando alguma coisinha, se está tendo uma movimentação de abelha, está tudo bem com o enxame. Agora, quando a movimentação cai muito, é interessante você estar fazendo uma verificação e quem sabe está alimentando esse enxame, dando ajudinha a ele. Então, essas são as dicas para você não perder mais enxames na entre-safra. Lembrando que estou lançando aqui alguns conteúdos exclusivos no canal, como a área de membro, para você que só quer colaborar, ajudar aqui nessa atividade muito importante com as abelhas. Para você que é profissional também, vamos estar lançando alguns cursos, palestras e treinamentos, tanto na área de membro, como cursos e palestras e treinamentos externos à área de membro. Ou seja, você vai ter muita oportunidade não só aprender mais, mas também, de uma certa forma, contribuir para a melhoria da atividade. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, é muito importante a sua contribuição nesse sentido. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.